Eu só tenho que agradecer a tudo o que tem acontecido na minha vida. Nós iniciamos eu sou engenheiro civil formado pela USP em 1968, ou seja, já se vão praticamente 43, 44 anos, e nós tivemos uma ação muito intensa com a construção, com a construtora, com a Condor Engenharia, atuando em vários estados do Brasil, com obras gigantescas, obras de expressão, e tivemos muito sucesso com a empresa. Posteriormente, a vida nos levou a um caminho da vida pública, e fui prefeito, e durante o período do exercício do processo político, apareceu uma oportunidade da aquisição do jornal Cidade. Era um jornal bem, vamos dizer assim, de pouca expressão, era um jornal já com nome, já um jornal com uma história, de fundação de mais de 50 anos na época, mas que tinha uma repercussão na cidade ainda de pouca intensidade. Nós nos esforçamos em dar projeção ao jornal, da dimensão, da isenção política à ação do jornal, a fazer com que o jornal fosse um jornal plural, com todos os segmentos, sempre com uma expectativa. Todos aqueles que vinham trabalhar conosco tinham a consciência de que o jornal era do leitor. O jornal não é do proprietário do jornal. O jornal é do leitor, não é do jornalista, não é do comercial, enfim. Quem tem voz dentro do jornal é aquele que vai ler no dia seguinte o nosso jornal. E acho que daí que foi a razão de maior sucesso, e hoje, inquestionavelmente, o nosso jornal é um dos melhores jornais do interior. Nós temos recebido seguidamente da ANJ, Associação Nacional de Jornais, como o jornal mais lido do interior do estado de São Paulo. O que significa? Que na proporção da população da cidade, com o número de exemplares publicados, tem a maior representação. Quem disputa sempre conosco é o Jornal Liberal de Americana. Um ano é eles, o outro ano somos nós, mas inquestionavelmente todos os anos nós somos sempre dos primeiros entre os jornais mais lidos do interior do estado de São Paulo. Saindo da parte empresarial e entrando na parte política, Lincoln, fiquei com duas impressões. A impressão de uma certa frustração e também de realização. Resumidamente, eu gostaria que o senhor falasse das duas partes. Eu acho o seguinte: toda pessoa que entra num processo político e tem a oportunidade de ser prefeito de uma cidade importante como Rio Claro, se sente extremamente realizado. São poucos aqueles que têm essa oportunidade, e tendo essa oportunidade você vai valorizar sempre. Com relação à frustração, durante a discussão toda de inquisição que a gente foi colocado, é que se perguntava: você tem alguma frustração, ou não sei se foi bem esse o termo usado no JC, no Café JC que a gente foi questionado, mas é indiscutível. Eu acho que quem perdeu muito na época do processo político foi a cidade de Rio Claro. Eu perdi, é evidente, eu tentei ser deputado federal, deputado estadual ou prefeito e não consegui a eleição nesses cargos. Há uma frustração, é lógico. Ninguém entra num embate para perder. Todo mundo, e eu principalmente, faço isso com todo o empenho de poder ganhar. Se não tive sucesso, você sempre há um ressentimento, uma preocupação de não ter obtido a vitória naquele processo. Acho que se tivesse tido sucesso, tanto na eleição de prefeito como na eleição de deputado, com absoluta convicção, Rio Claro teria sido muito beneficiado com isso. Nós poderíamos ter usado de todo o relacionamento político que a gente desenvolveu durante o processo, do período em que eu fui prefeito, e isso tudo teria revertido favoravelmente a Rio Claro. Você veja como isso é importante. Faz 30 anos que eu fui eleito prefeito de Rio Claro, ainda hoje se discute a nossa gestão. E a realização? Enorme. Eu sei daquilo que nós fizemos por Rio Claro, as conquistas que a cidade teve, que são marcos. Você vai ver o SESI, é uma conquista nossa, a ampliação da Unesp é uma conquista nossa, a melhoria das estradas vicinais é uma conquista nossa, o Estatuto do Magistério, só para citar um exemplo dentro do funcionalismo público, é uma conquista do nosso tempo.
O exercício democrático foi excepcional no período em que a gente foi prefeito. A expansão do atendimento de saúde, do atendimento das escolas, das pré-escolas, que era aquilo que estava ao nosso encargo naquele... Enfim, o trólebus, que depois tiraram. É uma história que o Cláudio Ney vai ter que recontar. Mas eu acho que traz muitos... carnaval, muitas lembranças positivas. Lincoln Magalhães, ao longo da vida constitui-se uma série de relações pessoais, quer seja pela carreira profissional, pela vida pública, política, e nós temos relação com vários nomes, né? Aliados ou até pessoas que são distantes. Nós vamos fazer aqui um ping-pong com nomes com os quais você se relacionou ao longo de sua vida. Antes de apresentar os nomes, eu pergunto, você tem inimigos? Seguramente todo mundo que se coloca na vida pública tem os seus adversários. Eu não digo que tem inimigo, porque talvez para ser inimigo tem que ter a contrapartida. Você ser inimigo de. Eu não sou inimigo de ninguém. Pode ser que tenha algumas pessoas que tenham adversidades contra mim, mas não há receptividade do meu lado para com os outros. Lembrando um caso que aconteceu recentemente, quando nós disputávamos a candidatura a deputado federal, eu tenho um jornalista que é marcadamente contrário à minha pessoa, pelas publicações que faz, se bem que nunca a gente fez uma entrevista. Nós já fizemos antes de 83, 84. De lá para cá, seguramente nunca fizemos. O caso do Sérgio Piton, que é marcadamente um adversário político. Eu fui lá dentro do escritório dele pedir voto. Rio Clarense, vota, quem sabe, entendeu? Mas não fui lá fazer um enfrentamento, muito pelo contrário. Eu fui lá divulgar, eu estava fazendo um trabalho de divulgação. Então eu não tenho mágoa com ninguém, eu não tenho inimigo nenhum, e tenho adversários. Eu acho que inimigo, talvez, se tiver por parte das pessoas, da minha parte, não. Seguindo aqui com alguns nomes ao longo dos anos, né? Eu tenho aqui anotações do nosso Café JC, por exemplo... quando foram citados os nomes de Nevoeiro Júnior e Aldo Demarque. Gostaria que você falasse desses dois nomes, naquele momento e até hoje, Nevoeiro e Aldo Demarque. Veja bem, eu acho o seguinte, essas coisas são circunstanciais ao momento que realiza. Naquele embate de 82, muito mais do que eu, quem representava o enfrentamento com o Nevoeiro e o Aldo, que era, vamos dizer assim, o braço do Nevoeiro na prefeitura, porque quando o Nevoeiro foi prefeito, ele sai candidato a deputado estadual, elege o Aldo como presidente da Câmara, e o presidente da Câmara assume a prefeitura, e o Aldo assumiu a prefeitura por esse período de maio a fevereiro. Havia um embate muito mais com o José Marcos Pires de Oliveira, era muito mais adversário do Nevoeiro, o José Marcos Pires de Oliveira e o PMDB do que o Lincoln Magalhães. O Lincoln Magalhães herdou porque ele foi o vitorioso do PMDB, contrário à campanha política que vinha sendo exercida pelo Nevoeiro e pelo Aldo Demarque. Aquilo que aconteceu, eu seguramente não teria feito. Eu acho que foi um erro estratégico deles. Um erro, um prejuízo para Rio Claro deles. Mas que eu não mais entendo que aquilo tenha sido do momento político. É lembrar o seguinte, eles fizeram votações de cerca de 15, 20 projetos na Câmara Municipal, depois da eleição de novembro de 82, dificultando o exercício da administração a partir de fevereiro de 83. Inclusive com aumentos de salários de funcionário, não pagamento dos salários do funcionário, não pagamento de compromissos bancários de antecipação de receita que era obrigatório fazer, até porque iria me prejudicar diretamente no primeiro dia do meu mandato, com possibilidade de cassação no primeiro dia de mandato. Tudo isso foi armado de alguma forma. Eu não sei se o termo... Pode ser talvez até que, como você colocou, fosse uma arapuca, porque dentro da discussão foi lembrado o seguinte, que eles comentavam na época que eu assumi que eu não resistiria 6 meses. Isso era um fato concreto que foi comentado comigo por alguns dos vereadores da oposição na época,
que eles tinham esse conceito, eles tinham armado um processo em que eu não deveria suportar os primeiros 6 meses, deveria pedir o boné e largar o mandato, que não aconteceu. Então, o tempo passou, essas mágoas que não existiam, vou dizer, que poderiam ter existido, não aconteceram. Eu não deixei, quando eu era prefeito ainda, houve uma votação de uma conta do Nevoeiro e havia um grupo de pessoas interessadas em boicotar a conta, em prejudicar o Nevoeiro. Eu não deixei que isso acontecesse, eu era o prefeito e não deixei que isso acontecesse. No mandato em que o Nevoeiro exerceu a prefeitura, aquilo que eu pude fazer favoravelmente a Rio Claro e que pudesse indiretamente ajudar a própria administração do Nevoeiro, da minha parte, sempre aconteceu. Na ação empresarial da minha atividade profissional com o jornal, nunca o jornal fez campanha contrária, não só a ele, como a nenhum outro prefeito. Eu acho que nós fazemos uma campanha a favor do cidadão, e tudo isso mais ou menos acontece com relação ao Aldo. O Aldo ficou mais à margem do processo, porque apesar de ele ter sido o prefeito que me antecedeu, as leis terem sido votadas no período em que ele era prefeito, naquele momento, destacadamente, o líder político era o Nevoeiro. O Aldo era um vereador com uma boa votação, e que tinha sido conduzido à presidência da Câmara na substituição do Mário Allen, como consequência da mobilização de um grupo. Posteriormente, o Aldo veio ser candidato a deputado estadual, teve sucesso, fez uma carreira brilhante, e hoje eu tenho amizade, um relacionamento de amizade tanto com o Nevoeiro como com o Aldo, como tenho com o Cláudio Mauro, como tenho com todos os outros ex-prefeitos, com o maior respeito, entendendo a ação política no seu momento.